Olá amigos, como vão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Era Uma Vez. No vídeo de hoje eu vou tratar do conflito havido entre aquela atriz Lindsay Lohan e as empresas responsáveis pela produção e comercialização do jogo GTA Grand Theft Auto V. É um conflito que envolve alguns temas de direito à imagem e a sua utilização comercial sem a autorização do titular da imagem. Gente, isso é o cachorro chorando. Só um minuto. Pois como eu ia dizendo, trata-se de um conflito entre a Lindsay Lohan e o pessoal responsável pelo GTA V. Vocês me desculpem, tava uma choradeira aqui, eu não sei se saiu no áudio, e aí eu tive que pegar esse aqui, ó, é o Bluetooth. É o novo morador aqui de casa e eventualmente ele fica meio sozinho e chora, que é uma beleza. Então, para que a gente possa gravar, ele vai ficar aqui e eventuais cortes que eu tenho que fazer em razão da participação dele. Mas, voltando ao assunto, o que acontece? A Lindsay Lohan viu o GTA V e entendeu que uma personagem da história representaria ela, seria uma representação dela. E, portanto, como ela não teria dado a autorização por escrito, ela deveria ser indenizada. E ela chegou a propor essa ação no estado de Nova York. A ação foi rejeitada, houve recurso e ela foi rejeitada de novo. Rejeitado aqui eu estou usando como uma tradução de dismissed. Pois bem, a primeira questão aí é saber o seguinte: um avatar, um boneco que participa de um jogo, ele pode representar a imagem de alguém e, portanto, ferir o direito vigente, no caso, a lei civil do estado de Nova York? E o tribunal entendeu que sim. Quer dizer, você pode desrespeitar a imagem de alguém, usar a imagem de alguém, não só com um retrato, mas também com um bonequinho, uma figura, um avatar numa história de computador. Até aí, tranquilo. Mas a Lindsay Lohan reconheceu que a personagem Lacey Jones não era exatamente a reprodução dela, mas sim a reprodução de características, traços, possível similaridade na história. Nesse ponto vale dizer o seguinte: o GTA V no estado de San Andreas, que é um estado fictício feito para representar ou lembrar o estado da Califórnia. E a história se dá na cidade de Los Santos, que tem o objetivo de se passar ou remeter à cidade de Los Angeles. Então há essa representação da realidade. E no jogo, existe uma missão denominada Escape Paparazzi, em que uma atriz, ou uma moça que se diz atriz, famosa, a imagem de uma geração, ela fala no jogo, ela está fugindo de paparazzis e o jogador pode dar uma carona para ela. E também existem duas imagens que passam em transições do jogo, uma com uma policial revistando uma moça e é denominada Stop and Frisk, e a outra com uma moça na praia denominada Beach Weather. Como dito, a Lindsay Lohan reconheceu que as imagens não reproduziam exatamente ela. Houve quem dissesse que a moça de biquíni na imagem fosse uma modelo conhecida, Kate Upton, alguma coisa assim, mas parece que a moça é uma outra modelo que já foi reconhecida, há menção ao nome dela na produção. Os fãs do jogo foram atrás disso. Mas a questão não era, então, se a reprodução era a reprodução exata da Lindsay. E aí a discussão passa a ser: uma reprodução que apenas remete a alguém precisaria de autorização? Demanda autorização? E se não houver autorização, pode gerar indenização? Quanto a isso, há um caso anterior em que a Jacqueline Kennedy Onassis, aquela senhora que foi a esposa do presidente Kennedy, ela moveu uma ação contra a Dior em Nova York porque a Dior fez uma propaganda. Porque a Dior fez uma propaganda
E nesta propaganda, e nesta propaganda havia uma festa com várias celebridades e uma pessoa, uma modelo, aparentava ser a Jacqueline Kennedy. A questão aí foi criar a aparência de que a pessoa está presente, talvez levando os consumidores até a erro. Isso é possível? E no julgado entendeu-se que não. A Jacqueline Kennedy faria jus a uma indenização. Vejam, trata-se de um caso em que a imagem apresentada não foi a da Jacqueline Kennedy, foi uma imagem que remetia a ela, e ela ganhou a ação. Há um outro caso também que me parece relevante e similar a algo que anda acontecendo aí entre youtubers. Nesse caso, um artista pintava um personagem meio demoníaco com o rosto do juiz de direito da região dele lá. Lógico que lá a questão do juiz é um pouco diferente do que é aqui, não estou falando que é a mesma coisa, mas o que ele fazia é pintar as figuras meio macabras, meio demoníacas e colocar o rosto mesmo do sujeito. A discussão aí foi a seguinte: é possível usar a imagem de alguém e ainda assim estar dentro da lei? E o que se entendeu foi que sim, nesse caso. Por quê? Porque a reprodução não era unicamente para eventual revenda da obra, mas sim para a expressão de uma indignação com os atos daquele sujeito que exercia um cargo público. Então vejam, entende-se já previamente que para respeitar ou para desrespeitar o direito da personalidade, a imagem de alguém, vocês me desculpem, o cachorro está me distraindo, a imagem de alguém, isso pode acontecer mesmo que a pessoa não tenha a sua imagem reproduzida e que unicamente seja criada uma imagem que remeta a ela e crie a impressão de que se trata dela. Porém, quando o uso da imagem de outrem se apresenta como um ato de expressão da manifestação do pensamento, sem que o fim comercial seja o preponderante ou o predominante, esta reprodução seria protegida. Bom, isso é o que se discutiu no caso. O tribunal entendeu que, na verdade, a imagem nem remetia a Lindsay Lohan e ela perdeu a ação por isso. Nem muito foi discutida a questão de se saber se houve o uso comercial ou não, porque efetivamente houve. Essas imagens foram utilizadas para comercializar o produto e apareciam na capa em diversas situações. E isso nem se discutiu, porque logo de entrada entendeu-se que a Lindsay Lohan não era reconhecida ao se ver aquele avatar naquela cena e naquelas imagens de transição. Mas e no Brasil? O Brasil traz proteção desta natureza. Olha isso aqui, tá mordendo meu braço, que dificuldade, eu nunca tive que explicar nada sobre nessa situação. E no Brasil? Bom, no Brasil, a Constituição Federal, já no seu artigo 5º, prevê a proteção ao direito de imagem. Eu posso mencionar aqui o inciso 5º, que diz que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem. O inciso 10º, que diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano moral ou material decorrente de sua violação. E também temos o inciso 28, que diz que são assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas. E não é apenas a Constituição Federal. No direito infraconstitucional, o Código Civil, na parte em que trata de direitos da personalidade, também dispõe. Artigo 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. E o artigo 20. Salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça
ou a manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Estão vendo aí? Vide a DIN 4815. Essa foi uma ação direta de inconstitucionalidade que resultou numa determinada interpretação a esse artigo. Que ação foi essa? Eu não sei se vocês lembram. De um lado você tinha o Roberto Carlos, a Paula Lavigne, né, o Caetano Veloso, tentando proibir a produção, edição de biografias sem autorização do biografado. E o tribunal entendeu que não haveria esse direito de evitar a produção de biografias. Em outras palavras, deu-se uma interpretação conforme a Constituição, respeitando a liberdade de expressão para esse dispositivo da lei. No STJ, se você buscar, vai encontrar algumas decisões que vão nesse sentido. O que se tenta evitar é a exploração econômica da imagem alheia. Veja esse julgado do informativo 509. Ainda que se trate de pessoa pública, o uso não autorizado da sua imagem com fins exclusivamente econômicos e publicitários gera danos morais. E o próprio STJ tem súmula nesse sentido, entendendo que há uma presunção de dano quando utilizada a imagem alheia. Eu vou colocar aqui para que vocês vejam. Dito isso, o que nós podemos concluir? No Brasil também há um direito das pessoas a não terem a sua imagem utilizada para fins comerciais sem autorização escrita. Porém, alguns eventos, em certos casos, esse direito cede para o interesse geral e também para alguns direitos de cunho constitucional. No que tange a caricaturas, a eventuais piadas que se possa fazer com a imagem de outrem, a nossa jurisprudência, os nossos tribunais não têm muitas decisões não. Mas o que temos de exemplo fora do Brasil é que o direito à imagem coexiste com o direito à liberdade de fazer humor, de fazer paródia ou coisas do gênero. Amigos, eu nem sei se eu cobri todo o assunto. O certo é que a Lindsay Lohan perdeu a ação porque entenderam que a imagem não era a dela. Isso cada um poderá julgar. E no Brasil há necessidade de autorização também, porém, assim como nos Estados Unidos, deve-se levar em conta a liberdade de expressão. E se a reprodução ou a remissão à imagem de alguém se dá para o exercício deste direito precipuamente, isso deve ser observado. Vocês me desculpem qualquer contradição, se eu falei alguma coisa errada, que eu depois vou ver na edição, mas é que esse tiozinho tão bonitinho me atrapalha completamente. Vou voltar aqui meu trabalho de cuidador de cãozinho novinho e espero encontrá-los em um próximo vídeo aqui no canal. Um abraço, amigos. Dá tchau, Bluetooth. Até a próxima.